sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pod Mais Saúde. Para quem está chegando agora, eu sou Jéssica Inácio, personal trainer e nutricionista. Aqui comigo, no comando, Elisa de Moura, psicóloga, né? Olá, gente, isso aí. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Lara Delu, que ela é doula e vai bater um papo bem gostoso aqui com a gente, né, Lara? Sim, gente, obrigada pelo convite, obrigada pela recepção. Muito bom estar aqui hoje falando de parto com vocês. E falando sobre parto, acho que nada melhor para começar a nossa conversa com você explicando qual é o papel da doula, né? Porque eu estava até conversando aqui com a Ali, a gente é bem leiga no assunto, eu acho que muitas mulheres também gostariam de entender melhor qual é a sua função e como você pode ajudar, né, nesse momento tão especial. Sim, gente, doula é uma profissão muito antiga, né? Só que foi mudando o contexto. Então, a doula é a mulher que serve, a mulher que cuida da gestante, tá ali em prol da gestante, para melhorar a experiência de parto dessa mulher. Então, quando a gente fala de parto, a gente está falando de várias possibilidades. Então, a doula prepara essa mulher desde a gestação para que ela saiba o que existe disponível para ela ali na hora do parto. E no dia do parto mesmo, na atuação, a gente trabalha com massagem, métodos naturais de alívio da dor, no geral, e também de fisiologia, melhor posicionamento do bebê, sempre voltado para a gestante. Então, sempre tentando fazer com que aquela experiência seja melhor, que ela tenha um cuidado específico para ela naquele momento de trabalho de parto, de dor e de nascimento, né? Renascimento da mãe e nascimento de uma criança. Legal. Posso fazer uma pergunta aqui? Ô, Claro. Lara, e como que você decidiu se tornar uma doula? Gente, a minha história ela é um pouco complexa, tá? Hum. Mas eu, na verdade, sou formada em direito, já fui advogada, então vim de outro caminho, vim de um caminho jurídico, mas eu sou uma pessoa que gosto de estudar parto desde a adolescência. A Lara, adolescente, um belo dia falou: gente, como que acontece um nascimento, né? Como que acontece um parto? E fui pesquisar. E quando você começa a pesquisar sobre parto normal, você se depara com muita história ruim, Muito, umas né? coisas estranhas. E a Lara adolescente falava: mas que isso? Ia no Google e pesquisava. E com isso eu adquiri um conhecimento que, com o tempo, você vai percebendo que muitas mulheres não têm. Muitas mulheres vão Sim. parir sem nenhum conhecimento, só entra em trabalho de parto e vai para o hospital. Então, eu guardei esse conhecimento para mim. Um belo dia, uns 6 anos atrás, um amigo meu que é médico obstetra falou para mim: "Poxa, esse conhecimento que você tem, as gestantes não chegam no consultório falando sobre isso. Você deveria ser doula". Na Olha. época, eu falei para ele: "Nossa, imagina, nasci Sou para trabalhar advogada, né? nasci para trabalhar com terno, né. Imagina trabalhar como doula". Mas a vida foi mudando, eu fui me desapegando do jurídico, e teve um momento ali na pandemia que eu fiquei desempregada e tive a oportunidade de fazer o que eu quisesse. Foi quando eu Nossa. decidi empreender, e aí eu fiz o curso de doula, fiz estágio em hospitais e comecei a atuar. Desde então já são mais de 140 partos atendidos em Nossa, 3 que anos. A agenda bacana. E aí veio dela a é transição, concorrida, hein, Sim, de carreira. Olha isso, de né? sim, foi uma advogada para grande doula. transição, mas eu sinto que era o meu propósito. Isso aí. Eu acho que uma coisa que você comentou, né, é sobre ouvir muitas coisas sobre parto. E isso gera uma insegurança muito grande, porque por mais que seja uma gestação planejada, né, tem muita coisa ainda por trás que a gente fica naquela já Sim. escuta muito. Eu, por exemplo, já escutei muita coisa em rodinha da minha mãe com a minha tia, Sim, né. a gente ouve muita coisa, e isso gera muito medo, muito desconforto nas gestantes, né, você percebe isso também, Lara? Com certeza. E aí na hora do parto acaba sendo um pesadelo, né? Sim, o que acontece, gente, é que primeiro, poucas mulheres se preparam para a experiência de parto. Então, poucas mulheres sabem efetivamente o que é a dor do parto, como ela deve acontecer. Então, isso acaba levando as mulheres para um sistema totalmente despreparadas, e o sistema obstétrico ele é um sistema que visa lucro. Então, ele quer partos rápidos, partos fáceis, com o mínimo possível de demanda, e ainda preferencialmente cesáreas, né, que são ainda mais rápidas e lucrativas para o sistema obstétrico no geral.
Então, as histórias que a gente tem de parto, muitas vezes são histórias ruins, só que Sim, quando você cria um filtro, você percebe que muitas vezes essa história ruim é decorrente da assistência que essa mulher recebeu. sim. Então, de uma intervenção desnecessária que foi feita, de uma manobra que já é contraindicada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, mas que muitos profissionais continuam fazendo e que inclusive são violências obstétricas. Sim, Então, essas histórias de parto, elas acabam saindo para a sociedade, e aí o que acaba sendo ruim? O parto normal. Não necessariamente a assistência, não necessariamente o que foi sim. feito sem necessidade, porque falta o conhecimento da mulher para que ela consiga falar: "Olha, isso que foi feito comigo foi desnecessário, eu não precisava ter passado por isso". Pelo contrário, sai aquela história de: "Ai, parto é assim Foi mesmo, horrível. parto dói mesmo, o médico apertou a minha barriga, mas precisava ser assim mesmo". E daí vem as experiências ruins por conta dessa falta Sim, de sim. preparo. E aí, Lara, eu mesma atendo gestantes, tenho pacientes que são gestantes, e elas ficam com essas crenças, né, por conta dessas histórias que elas ouvem, estão apavoradas. E aí eu falo o quê? Eu falo: "Não, calma, a sua experiência não necessariamente precisa ser igual à dela, porque cada um tem a sua experiência, a sua história, então eu não posso basear a minha gestação na gestação do outro, né, pelo conhecimento, pela experiência do outro". Isso gera muito medo, né, nesses pacientes. E você percebe, ou na verdade, qual é a emoção que você mais percebe que acontece na hora do parto? Gente, é muito comum a mulher ter medo e ansiedade, assim, Muito, né? muito comum, especialmente na gestação, tá? Por conta dessas histórias mesmo, de ficar ouvindo e de não ter um preparo efetivo para o parto, né? Pensam em muitas coisas, no enxoval, na amamentação, no Sim. bebê, mas não se prepara de verdade para o trabalho de parto, né. Então, a ansiedade, o medo são presentes, a dor ali, né, na hora do trabalho de parto, a dor é multifatorial. Então o ambiente influencia, o acompanhante de parto, que pode ser o marido, pode ser a mãe, companheira, também influencia nessa Sim. experiência. Então são sentimentos antagônicos, né, a felicidade de estar Nossa, nascendo uma muito, né? criança e a dor, o medo. Sim. E Lara, e aí você consegue ajudar as gestantes nesse momento Com de certeza, ansiedade, de medo? com certeza. Eu falo para as meninas que o preparo para um parto normal, ele começa na gestação. Então quando eu vou preparar as gestantes, a gente faz consultas com a mulher e o acompanhante de parto, para que essas pessoas vivam essa experiência de forma mais consciente. Então eu explico o que existe disponível no hospital, quais são as intervenções, quando elas são necessárias, quais são os cenários que se desenrolam a partir daí. Explico para elas o que é um trabalho de parto, o que esperar do corpo, então como dói, de forma que se romper uma bolsa, não vai ser aquela situação tipo: "Meu Deus, o que que eu faço agora?". Não, olha, eu lembro que a minha doula falou isso, vou falar com a Sim. Lara para me acalmar. Então, isso vai tornando mais fácil e ali durante o parto mesmo, a gente tem vários recursos, né, como eu disse, a dor é multifatorial e a experiência é multifatorial. Então eu tenho recursos desde uma fala, afirmações positivas ali para lidar com a ansiedade, até um olhinho essencial, uma Ai, que massagem. delícia! Sim, algo Imagina você mais esperando, Imagina, né, gente. com massagem, com alguém te confortando, não, fica tranquilo. Nossa, Porque às vezes eu percebo que talvez o parceiro, a parceira, né, o companheiro, não tem esse preparo também, e vai muito da não. personalidade de cada um, né, de conseguir é diferente de um profissional que sabe o que falar, Sim, porque né, ó, o você que vê uma fazer, o que coisa, né? esperar. É, porque se depender do marido, eles não têm Não, conhecimento, desmaia, né? né. Fica mais nervoso ainda, deixa E Já começa a brigar, aconteceu. né. é. Já aconteceu. Mas nas consultas de educação perinatal, que é a preparação para o parto com a doula, a gente também prepara o marido para que ele também saiba o lugar dele, para que eles saibam como ajudar mais essa mulher e participar de forma mais ativa ali no momento do Sim. parto. Ô Lari, você falou algo aí sobre os pensamentos negativos, né? O quanto eles acontecem, e aí você tem que ir trabalhando isso, né? Desculpa, você Não, pode pode falar. repetir? Sobre os pensamentos, né, que você falou que tem muitos pensamentos negativos, né, nesse momento também, e o quanto você tem que estar trabalhando o contrário isso, né?
Com Isso também é como certeza. se fosse uma parte da terapia, né, que é aquilo que a gente trabalha muito nessa abordagem da TCC, que Gente, é com os pensamentos certeza. negativos, você ter que reconstruir isso, ressignificar aquilo e fortalecendo novas crenças, pensamentos positivos. Então, você tem que trabalhar muito nesse sentido também, né. Muito e muitas vezes isso aparece de surpresa no meio do parto, sabe? Um parto que não tá caminhando muito bem, e aí você vai conversar com aquela mulher, e aí você fala: "O que que tá acontecendo?". "Ah, lembrei de uma coisa que a minha tia me falou um dia no Nossa, churrasco, e agora eu tô insegura. Lembrei de uma outra experiência que eu vi de alguém. Lembrei da minha própria experiência", mulheres que têm mais de um parto, às vezes passaram por um parto ruim na primeira experiência, e aí contratam uma doula para ter uma experiência melhor, só que acabam trazendo consigo a própria experiência do primeiro parto. Então tem vezes que essa demanda emocional ela surge mesmo no meio ali. Gera um gatilho, algo A gera um gente tem gatilho. que gente, a doula é a pessoa que tem que respirar fundo e enfrentar, sabe, falar para essa sim, gestante: "Não, você um consegue. baita trabalho, Agora a né. gente tá aqui, as coisas estão correndo bem, é o seu corpo, a sua experiência, vamos continuar, vai dar certo". E aí Né. você acredita que isso pode influenciar, sim, no momento do parto, então, esses pensamentos? Completamente. O parto, para mim, o parto ele é primeiramente mental. Não é que ele seja mais mental do que físico Físico, né. necessariamente, Uhum. porque tem a dor, é um bebê passando ali embaixo, né, então, assim, a parte física conta muito. Mas é muito mental. A mulher que Sim, se prepara, a mulher que quer viver uma experiência de parto, a mulher que leva um acompanhante, uma pessoa que quer também essa experiência, que está disposto a motivar ela, a acreditar no processo, é uma mulher que parte daí a experiência positiva, desse sim. começo, dessa preparação mental. Mulher que já chega ansiosa, com medo, parte daí a experiência negativa É, também. pode acontecer muito de desistir, né, do parto normal Sim, e preferir uma Acontece, muito, cesárea, né. né. E tá tudo acontece. bem, eu acho que é único, né, esse Sim. E aí o que que você acha que é mais desafiador para você, Lara? Ter que tratar, cuidar, né, acompanhar do corpo, da mente ou do parto? Depende do parto, É, porque tem partos que são mais emocionais, que têm uma demanda mais emocional por N motivos, tem partos que têm demandas físicas, dor. Então, eu falo para as meninas que me contratam, né, tem parto que eu vou chegar, eu vou abrir a minha bolsa e eu vou tirar todas as possibilidades ali de dentro. Óleo essencial, rebozo, que é um tecidão grande que mexe na barriga, mexe no bumbum para posicionar o neném, tudo, todas as minhas possibilidades ali de dentro da bolsa eu vou tirar e vou mexer com ela fisicamente, fazer exercício, etc. Tem mulher, gente, que eu não abro a minha bolsa, que eu porque só Lara chego, nasceu. seguro a mão da não necessariamente, pode ser um parto longo, mas ela precisa de uma demanda emocional. Então emocional. ela quer segurar a minha mão, ela quer olhar no meu olho, ela quer que eu esteja ali, não necessariamente exercitando, não necessariamente fazendo massagem, mas que eu esteja ali para ela se sentir mais segura, Sua mais presença, né, confortável. objeto de É, apoio. deixa eu fazer uma pergunta baseada Claro. nisso. É é comum ou já aconteceu, da gestante, né, na hora do trabalho de parto, querer mais o seu apoio do que do companheiro, por exemplo, assim? Tipo: "Vai pra lá, eu quero a Acontece, Lara". acontece. Eu falo assim: "Ó, gente, a doula é uma pessoa que tem a experiência, então eu passo Tem segurança", pessoas que precisam né. disso, né. Imagina o seguinte, a família tá ali em casa com dor, as coisas começaram a acontecer. A hora que eu chego, parece que é um momento de: "Nossa, a A doula Lara tá chegou, aqui, tá a tá Lara tá aqui, ela as vai coisas estão mais tranquilas agora", né. Mas desculpa, eu esqueci o que você não, tinha acho que você é respondeu, né. isso, né. E como que os familiares pode ajudar, assim, a gestante no processo? Primeiramente, não contando história de desgraça de parto, sabe, como se fosse a verdade absoluta. "Ah, porque o médico fez isso comigo e foi horrível", porque é o que a gestante mais ouve. Gente, parem, por favor, parem de espalhar história ruim de parto como se fosse uma verdade absoluta. Sim. Então, em primeiro lugar, não ficar falando coisas negativas, não ficar falando: "Ai, nossa, como você é corajosa, vai ter parto normal, nossa, mas dói". Sabe, ao invés disso, poxa, que bom que você está se preparando, espero que dê certo, que você tenha uma boa experiência. Como você está se preparando? Demonstrar interesse pelo que essa mulher vem fazendo, ao invés de
jogar uma sequência de coisas negativas nela, sabe? Acreditar no processo, por mais que as pessoas tenham um medo do parto normal, mas acreditar que aquela mulher está se preparando, está indo para um lugar seguro e que vai dar tudo certo. E hoje, eu acho que é uma dúvida minha também, o que é melhor, assim, pra se ter, né, durante o parto, pensar no SUS ou num hospital particular? Acho que você tem experiência em ambos? Eu tenho experiência em ambos e, para ser honesta, aqui na região metropolitana de Campinas, onde a gente vive, né, a gente vive até um cenário mais privilegiado de parto, porque os hospitais estão melhores preparados para receber partos normais. Só que isso depende muito da região, tá, gente? Então, assim, falando num contexto brasileiro geral, qual que é a diferença? Os hospitais do SUS, eles seguem os protocolos do Ministério da Saúde, que são voltados para parto normal. O Ministério da Saúde, ele incentiva que exista o parto normal, porque é a via mais segura de nascer. Isso não é discutível, é mais seguro para a mãe e para o bebê, é fisiológico. Então, os hospitais do SUS tendem a seguir os protocolos do Ministério da Saúde e tendem a ter taxas maiores de parto normal. Por outro lado, a estrutura física do SUS nem sempre é tão boa, então acaba tendo essa questão, né, de ter um parto, onde os protocolos são mais atualizados, mas ter essa defasagem em relação à hotelaria. Por outro lado, os hospitais particulares, eles visam lucro, e um parto normal não é tão lucrativo quanto uma cesárea. Então Hum, existem hospitais particulares que têm taxas de 90% de cesárea. Ou sim. seja, só nasce normal se chegar escorregando, senão vai ser uma cesárea, por ser mais lucrativo, mais organizado. Uma cesárea, em meia hora o neném nasce, gente. Entrou na sala, meia hora o neném nasceu, mais meia hora para finalizar a cesárea. Limpa aquela sala, entra outra mulher, e cada cesárea vai ser no mínimo R$ 5.000. Coloca aí na conta do médico. É, Enquanto um você parto chutou bem normal. baixo, né. É, Eu já vi exato. histórias que Enquanto um parto normal não tem hora, não tem dia, eu Sim, recebo ligação, eu tô com meu celular aqui, porque eu sei que a qualquer momento alguém pode me vai ligar. estourar uma bolsa. Alguém pode acabar me ligando. Então, assim, onde é melhor? Conversem com uma doula sempre, que conheça o contexto da sua cidade, porque aqui, por exemplo, temos bons hospitais no particular, bons hospitais no SUS e hospitais terríveis no SUS e no particular também. Então, Sim. conversem com quem entende do contexto da sua região para te direcionar para as melhores opções. até Maravilha. porque 140 partos não é pouco, né. Ô Sim. Lara, e tem uma paciente também que pediu para trazer essa pergunta para você em relação aos os estudantes, né, de medicina Isso, é na hora do verdade. parto. Ela falou: "Eu não quero, como que eu faço para não aceitar que esses estudantes estejam na hora do meu parto?" Tá. Qual que é esse contexto? Só explicando para o pessoal, né, que está assistindo. Eh, Qual que é o medo das mulheres, né? Imagina o seguinte, o médico faz um exame que chama, por exemplo, exame de toque, que é colocar 2 dedos lá e entender quanto é que tá a dilatação do colo do útero. E aí o médico foi e tocou e tá 5 centímetros. Aí ele vai falar: "Ah, residente, vem aqui, toca também, ó, isso é 5. Fulano, vem aqui, toca aqui, isso Nossa, é 5". Nossa, A gente tem relatos de mulheres que passaram por 3, 4 toques de uma vez, porque todos os estudantes precisavam ver. Em prol da ciência, né, gente, em hã, prol do desenvolvimento desses médicos. Então o meu conselho, não vá para o hospital universitário, sabe. Porque é nos hospitais universitários onde isso mais acontece, então evitá-los é o caminho para evitar esse tanto de intervenção, porque lá dentro vai acontecer. sim, Infelizmente precisava ser assim? Não, poderia ser cada um faz um toque em uma vez que vai ser avaliado, né, o ideal é um a cada 4 horas, então um faz agora, daqui 4 horas o outro pode fazer, só que não é assim que acontece, então evitem hospitais universitários. esse é o caminho então, né? Infelizmente sim. E assim, chegar no hospital com um plano de parto, que é um documento onde você coloca como você quer ser tratado, o que você aceita, o que você não aceita nesse trabalho de parto, e colocar lá: "Eu não gostaria que fosse feito toque ou outras intervenções sem necessidade".
Eu não gostaria de ser assistida por mais pessoas do que tem necessidade, para não também rolar aquela cena da mulher parindo e 10 pessoas Assistindo ali, né? observando, É. sabe. Então são tentativas de tentar melhorar o contexto, mas hospitais universitários, no geral, evitá-los para parto é uma Você boa. falou algo que eu não sabia da existência, né, que existe um documento, esse trabalho de tem algo Plano de valor parto. legal? Ele não tem um valor legal, tá, não é uma coisa que a gente registre em cartório ou que a gente possa protocolar no Mas é hospital. um documento. Mas é um documento que a mulher elabora, inclusive a gente faz isso na nossa primeira consulta de educação perinatal, que é o dia que eu passo por todas as intervenções. Então eu explico o que existe disponível no hospital e essa mulher vai dizer: "Olha, eu penso que essa intervenção aqui é legal, essa aqui eu penso que não. Essa eu não quero que seja feita em hipótese nenhuma", porque tem intervenções que são contraindicadas pela Organização Mundial da Saúde que continuam sendo feitas. Então ela já cita isso ali no plano de parto dela. Isso faz com que a hora que ela chega no hospital, a equipe entenda que ela é uma mulher que está mais bem preparada, que ela se informou, que ela quer ter um parto normal e, por conta disso, melhore a experiência dela com esse Muito plano de bom, parto. hein? Ele Olha, não ele não é um documento juridicamente válido, mas, num geral, Sim, os sim, hospitais sim. têm aceitado bem, têm lido, é bem legal. É bacana você falar, porque é algo que tem muita gente que não sabe que isso é possível, né, que é sim. algo que você como doula também pode oferecer. Que bacana. E hoje, acho que você já falou um pouquinho do cenário, né, no Brasil e também, né, não só aqui na região, mas me conta, qual é a sua maior dificuldade, né, de atuar como doula? Gente, são tantas. Acho que a resistência de muitos médicos, então tem muito médico que fala: "Não, não precisa de doula. Que isso, quem é a doula? A doula nem estudou". E a gente estuda bastante, a gente não tem a formação médica, até porque a gente não está olhando para a parte técnica como um médico, né. Então a resistência de muitos profissionais, a resistência de muitos hospitais, inclusive eu fui uma das doulas que participou da elaboração da lei de doula de Campinas, então hoje a gente tem uma lei que obriga os hospitais a aceitarem a presença da doula e mesmo assim tem hospitais que continuam não cumprindo. A chegada no hospital e médicos e enfermeiras que não gostam da gente olhar e falar: "Nossa, olha lá a gestante com doula", como se ela fosse dar mais trabalho porque ela quer um parto normal, quando na verdade a gente está ali para ajudar, né. Eu Então, acho que tá faltando um pouquinho de humanidade, né. ah, Acho que acaba sendo muito técnico, né, e esquece que é uma experiência, deve ser um momento bonito, né. sim. E o pessoal julga bastante também, né, Eu falo como que no dia do parto é uma das poucas vezes que a gente vai para o hospital para um momento bom. Geralmente a gente vai para o hospital verdade. ruim, com dor, sei lá, para operar, fazer uma cirurgia, então são momentos tensos, momentos ruins. Sim, Mas no parto, por mais que seja dentro do ambiente hospitalar, não deveria ter essa energia pesada, sim, densa de hospital. Poderia ser mais leve, mas eu acredito que o fato da da ideia muito consolidada de que o médico é a pessoa mais importante, acaba tirando o protagonismo da mulher, deixando a mulher que está parindo em segundo plano e trazendo todas essas dificuldades em relação a isso. Vou fazer uma pergunta agora, com base, assim, na sua experiência, né, 140 partos, mais, né. Você acha que na hora da gestação não, mas na hora do parto, faz diferença a mulher ter um preparo físico anterior? Ah, a mulher treina com uma mulher que não treinou, que é mais sedentária. Olha, todas as mulheres são capazes de parir, tá? Acho a gente importante a gente começar falando disso. A mulher obesa, ela é capaz de parir. A mulher sedentária, ela é capaz de parir, sim, porque o trabalho de parto ele é um processo fisiológico inerente à gestação. Então, todo o corpo feminino é Uhum. capaz de entrar em trabalho de parto, tá? Agora, faz diferença? Faz, porque um trabalho de parto, ele dura assim, gente, média, vai tranquilamente 8, 10 horas. sim, Tranquilo, um primeiro parto normal dura pelo menos isso. Então a gente precisa de quê? Disposição física. Como que a gente conquista a disposição física? Treinando. Então, primeira coisa, ter disposição física.
Segundo, mobilidade. Você ter ali uma mobilidade, uma consciência corporal do próprio quadril, vai fazer com que você ouça melhor o seu corpo, com que você responda melhor ao que o seu corpo está pedindo. Então, não é sobre treinar, ser forte, mas sim sobre ter uma consciência Sim. corporal, uma mobilidade e uma disposição física Não, para lidar bem com o não vai tempo. deixar de parir, mas pode melhorar a Pode experiência. melhorar, sim, a experiência, com certeza. Eu falo que pelo menos uma caminhadinha todas as gestantes deveriam fazer. Muito Muito bom, né. importante. Ô Lara, e você consegue trazer alguma experiência que você teve aí pra gente? Boa ou Boa ruim? ou Uma que ruim? ficou Uma de marcada cada, aí. vai. Legal, uma de cada é melhor. Tá, uma de cada é melhor. Gente, eu tenho partos preferidos, né, mas eu Hã. tenho um parto que aconteceu comigo esse ano. Foi o parto de uma amiga minha que foi domiciliar planejado, tá. Então assim, antigamente os partos eram em casa, né. Sim. E aí, com a vinda da medicina, os partos passaram a ser majoritariamente nos hospitais. Mas ainda é possível ter um parto em casa com uma equipe, tá? Então, são 2 enfermeiras obstétricas que são enfermeiras formadas para atender parto normal, que vão prestar esse suporte na casa das gestantes. Então, esse ano eu atendi o parto de uma amiga minha, Camila, e foi um parto muito lindo, assim. A enfermeira era amiga dela também, ela é doula, Olha. eu era doula dela, a outra enfermeira também já conhecia todo mundo, então, além de ser um parto, nós estávamos em amigas. Eu fiquei com aquela sensação dos partos de antigamente, que as mulheres, da família ou ali do bairro eram Com quem as mais ajudava. Experiente, experientes, né, É, avó. exato. Então, assim, eu tive muito essa sensação de estar ali com a minha amiga em trabalho de parto e ver o bebê dela nascendo, e foi um parto que evoluiu muito bem, muito rápido, e ela tinha uma cesárea anterior. Então, assim, o tipo de parto que todo mundo fala: "Não, tem que ser no hospital, porque tem cesárea porque anterior, Já tem ouvi teve muito risco, isso, depois de uma ou cesárea depois não de uma se tem o cesárea parto sempre normal. cesárea", e é mentira, sim, olha. tá. Inclusive é mais seguro ter um parto normal depois de uma cesárea do que ter cesáreas de repetição. E foi um parto que fluiu super bem, ela teve, assim, 3 horas de parto ativo, 3 horas de dor Olha mesmo. isso, que E o delícia, né. bebê dela, eu tenho uma foto até lá no meu Instagram que o bebê dela nasceu sorrindo. Acho que foi tão Sim, um tipo, ambiente tão estava leve. muito leve, estava muito bom, não foi feita nenhuma intervenção com ela. A gente só chegou na casa dela, que na verdade a gente foi tentar pôr ela pra dormir, porque ela já estava começando a ter uma dor ou outra. Aí eu e a enfermeira conversamos, falamos: "Vamos lá tentar pôr ela pra dormir?". O parto desencadeou e o Léo nasceu em 3 horas de trabalho de parto, num parto super lindo, domiciliar, tranquilo. Ela e o marido ficaram 3 horas depois na cama com o bebê. A filha mais velha dela, de 3 anos, na época, estava no quarto ao lado. Só acordou um pouquinho, assim, no meio do trabalho de parto, eu peguei ela no colo, ninei ela um pouquinho, passei para o pai colocou ela para dormir. Quando ela acordou, o irmãozinho tinha nascido no Olha quarto ao isso. lado. Então, assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Por outro lado, também já atendi violência obstétrica, né, Hum. gente. Infelizmente, a gente vê essas coisas e o sentimento de impotência, ele é muito grande, toma muito conta da vida da doula, assim, até por uns dias depois do parto. Então eu já vi, por exemplo, isso num estágio, tá, que eu fazia. Eu atendi uma mulher que ela estava o bebê dela estava nascendo, era uma menina super nova, super evoluindo o parto, cada vez a gente via mais a cabeça, então o bebê estava descendo super bem, super certo. Chegou um médico impaciente: "Você não sabe fazer força de parto, eu vou tirar esse bebê", tirou o bebê no fórceps, e o fórceps não é uma violência, tá, gente, quando bem usado, quando bem Uhum. indicado. Mas nesse caso não tinha indicação nenhuma, machucou a mãe, machucou o bebê, ele alocou sem anestesia, então assim, cena uma cena densa, pesada, você vê a mulher grita no parto, só que o grito do corpo abrindo é muito diferente do grito de agonia por estar sendo violentada. Então nesse dia era estágio, eu estava com uma outra doula, a única coisa que a gente pôde fazer foi dar a mão uma pra outra, assim, no canto da sala e ficar tipo: "Não acredito que a gente tá vivendo isso com essa mulher", sabe. Tipo, o que que a gente poderia fazer? Só que o que que a gente poderia fazer? Ir lá e: "Doutor, você não pode fazer isso, tire a mão daí". Ele ia falar: "Doulas, saiam da sala, vocês estão atrapalhando".
e aí aquela mulher, além de tudo, ficaria sem um Sem suporte o emocional. suporte. É. Então, infelizmente, muitas vezes a gente se sente impotente perante o sistema, mas é isso. Para Sim. evitar isso, escolher um bom hospital, conhecer, né, o Ter uma médico, ter uma preparação. preparação. Lá no estágio, gente, nós éramos doulas voluntárias dentro de um hospital. Então a Não gente tem voz, atendia né. mulheres que Tem. não tinham nenhuma preparação. Elas chegavam em trabalho de parto, ó, vai para a salinha lá. Chegava na salinha de parto, a gente estava lá dentro disposta para ajudar. Era isso. Diferente das mulheres que eu atendo Entendi. hoje, que eu consigo preparar É outro elas cenário, né. e prever todo esse tipo de situação e já explicar para ela e para o acompanhante de parto dela como que eles podem driblar um pouco mais esse tipo de situação. Maravilha. Ô, Lara, e o pós-parto também? Eu tenho essa dúvida aí, se você faz esse acompanhamento também, como que funciona? Eu não sou uma doula de pós-parto, tá? Eu sou uma doula mais focada no trabalho de parto. Mas existem sim doulas que são focadas só no pós-parto, e aí tem um leque de opções, né. Tem as pessoas que são consultoras de amamentação, porque a amamentação é uma grande dificuldade das mães. Muita, né? As mães acham que é instintivo, né, vai pôr o bebê no peito, ele vai saber mamar. E não é bem assim, machuca, a criança tem dificuldade, não faz a pega correta. Então tem doulas focadas nisso e consultoras de amamentação. Tem pessoas que são especialistas em sono do bebê, porque a Nossa, privação de sono também é uma coisa que pega muito na muito, é. maternidade, noites sem dormir, então tem doulas específicas para isso. Tem doulas que passam a noite na casa de puérperas com o bebê para ajudar ali, para que a mãe consiga ter um Recém-nascida. sono. Exato, então assim, e também tem a questão do baby blues, né, do Sim, puerpério, da depressão pós-parto. isso. Eh, não se fala muito nisso, mas depressão pós-parto é uma coisa muito séria que acomete muitas mulheres. Às vezes aquela mulher que sonhou com a gestação, que planejou tudo, tem o quartinho perfeito, teve o bebê num parto lindo, num hospital com equipe particular, tudo certo. E aí o bebê nasce, dá 15 dias ela começa a se sentir deprimida, não se enxerga mais. E nisso, gente, existem histórias de mulheres que acabaram Nossa, acabando Lara. com a própria vida, sabe, não é brincadeira. A depressão pós-parto ela é uma coisa hormonal, né, Uhum, os hormônios a gente cicla, então a gente é assim a vida inteira. Na sim. gestação os nossos hormônios batem picos Oscila muito, né? estrondosos, É. só que com a saída da placenta, os hormônios tendem a quase zerar no corpo feminino. Então voltar para essa produção hormonal novamente traz algumas instabilidades também emocionais que precisam de uma demanda, um cuidado ali no pós-parto também. Sim. E aí quando vocês percebem isso, vocês vão trabalhar nesse sentido, nesse emocional também? Eu geralmente direciono. Eu já tive casos que eu realmente direcionei para psicólogos, e aí existem psicólogos puerperais, né, que são Sim, focados em maternidade, em gestação, para ajudar essas mulheres nesse caso. É bem importante direcionar. Quando é dificuldade com a amamentação, direciono também. Eu tenho um pouco de conhecimento em amamentação, então algumas mulheres eu consigo ajudar com conselhos ali, orientações mais simples, mas quando eu vejo que é um caso que realmente precisa de um auxílio maior, a gente sempre direciona. Uhum. maravilha. Jéssica. É isso, acho que tem mais alguma pergunta ali? Eu tenho sim. Pode Para quem fazer, está fica à vontade. considerando, né, ir optar pela doula, quais dicas você daria? Gente, eu falo que existe doula para todo mundo, sabe. Então quem quer ter uma doula, procure as doulas da cidade, porque tem doulas mais holísticas, mais hippies, né, porque tem muita gente que pensa em doula e tem essa imagem da doula no parto da banheira, da luzinha, aquela coisa. Tem esse tipo de doula. Tem a doula que é mãe, então tem a doula mais materna. Eu sou uma doula que não sou mãe, sou uma doula mais estudiosa, mais de evidência, então eu acredito muito na informação, no preparo para o parto. Então a minha preparação para o parto é muito sólida. Tem doula para todos os estilos de mulher. Pesquisem as doulas disponíveis na cidade de vocês, conversem com uma doula. A doula, ela é a profissional que está nadando contra a corrente do universo cesarista, do parto rápido. A doula é a profissional que vai te ajudar a ter um parto ali mais
fisiológico, mesmo uma experiência mais positiva. Então, pesquisem. Hoje em dia, a maioria das doulas faz um trabalho informativo ali no Instagram, então não é muito difícil de encontrar as doulas da sua região. Conversem, conheçam, que é importante, Sim, muda a experiência das maravilha, famílias. maravilha. Quer perguntar mais algo, Eu Jéssica? quero. Vai lá. Pergunta. Eu quero fazer uma pergunta que pode parecer boba, mas é uma daquelas coisas que acontece que a gente escuta em roda, sabe? Ah, Pessoas mais antigas, assim, que já foram mães. E eu, como nunca fui mãe, é comum, é normal, durante o parto, a mãe fazer cocô? Gente, todo mundo tem essa curiosidade, Gente, né? sim. Aí tem é umas um que dos falam, medos. não, eu não vou fazer, né? Gente, é verdade. E tirem isso da cabeça, sabe? É uma coisa assim. Vou contar pra vocês que a equipe fica super feliz quando a gente vê um cocô no parto. Por quê? O que que acontece? Primeiro, não é aquele cocô matinal que a gente faz, que a gente vai ali no Ai. banheiro. Não é isso. Não é Vamos isso, começar então. por aí, Ah, tá? Tirar essa ideia de que, nossa, a mulher vai fazer um cocôzão no parto. Não é isso. O que que acontece? O canal de parto, a saída do bebê, é como se fosse um J ali dentro do corpo. E a dobrinha desse J encosta no reto, ali por dentro do corpo mesmo. O reto Uhum. é onde fica o cocôzinho dentro da gente, né? Então, quando a cabeça apoia ali, ela empurra o que tem ali. gente, olha isso. Então, é um cocôzinho. E quando a gente vê esse cocôzinho, o que que a gente sabe? Tem uma cabeça ali Tá bem baixinha. saindo. ó. Então, a gente Ah. fica muito tranquilo, muito feliz que as coisas estão acontecendo, tá dando certo. A equipe por inteira é preparada para disfarçar esse momento, tá? Então, assim, aromaterapia, óleo essencial se tiver algum mau cheiro, paninhos em cima, tipo, saiu um pouquinho, já joga um paninho ali, pronto, ninguém viu, nunca aconteceu, tá? Fiquem tranquilos em Olha que relação a isso, maravilha, mas mulheres. acontece. Façam cocôzinho. Eu quero fazer uma pergunta. O Eu co- quero fazer uma pergunta pra você agora. Pra você quem? Pra você. Nossa, lá vem. Lá vem. Você é mãe de 3. Mãe de 3. Não errei a conta, né? Olha, 3. Lili, que legal. Não precisa entrar em detalhes. Por favor, mas, né? Não, eu sei porque. Você teve experiências boas? Tive. Na verdade, acho que as 3, né, que eu tive foram diferentes uma da outra, como a Lara fala. Porém, eu não vi como negativo. O meu primeiro mesmo foi sem anestesia, foi sem nada, porque eu tive no Você interior. teve parto normal? Parto normal. Que bom. E lindo. aí, sabe assim, você sentir tudo mesmo, abrindo. Foi um Uhum. parto natural mesmo. Foi quase 10 horas de parto. As mulheres falam que Deus me livre, que eu não quero passar por isso, né? Mas eu falo que foi uma sensação maravilhosa, gente. É maravilhoso você poder sentir tudo aquilo, toda aquela dor. Gente, é incrível. Acho que só quem passa mesmo, né, que consegue falar sobre isso. Na segunda, foi algo já mais tranquilo, mas também foi bom, né? Depois daquela primeira, então, acho que eu estava preparada para qualquer coisa. Na segunda já foi mais natural, estourou a bolsa e vamos para o hospital, e foi, nasceu também natural, foi super rápido, acho que em 15 minutos que eu cheguei no hospital, Legal. já nasceu, olha só, isso aqui é boa, né? Diferente. Parideira, né? parideira. Mas na terceira eu já sofri um pouquinho mais, até mesmo porque ela estava maior, já tinha quase 5 quilos. Nossa, uma E eu passei por esse bebezona. processo aí de ter que puxar. Tá. O médico achou que eu não daria conta, né? E puxou. Então, isso aí foi um pouco. A gente se sente um pouco assim, nossa, Medo, né? né? Invadida, assim. Não, eu não dei conta. Tá. Tipo, né? Só que aí depois eu falei, poxa, mas também é o tamanho da criança, né? Eu tive Acho que outros tem de que 3. ressignificar Né? isso, Eu né? vou ter que fazer terapia, gente, porque. A terapia é bacana, às Mas vezes, assim, pensar na terapia mesmo pós-parto, assim né? foi uma experiência bacana, porque foi diferente, porque olha só, ela estourou a bolsa também, né? Estourou a bolsa em casa. E aí, porém, olha só que eu não tinha conhecimento. Eu vi, acho que eu cheguei a comentar isso com você, Jéssica. Uhum. Eu vi uma água um pouquinho turva a cor. Falei, gente, que diferente isso. Falei, nossa, realmente um é diferente do outro, né? E fui para o hospital, mas para mim aquilo ali tudo bem, ok. Estava em trabalho de parto e fui para o hospital. Chegando no hospital, esperei ainda, porque eu sou dessas, né? Que espera, vamos esperar, né? Terceiro, né? Né? E aí, quando eu fui realmente para a sala de parto, que aí meu médico chegou, porque eu tinha meu médico me acompanhando, que ele chegou, que ele foi fazer meu parto, a criança nasceu já sem respirar, né? Não respirava, já cataram essa criança, nem me mostraram e levaram ela já para UTI.
E aí que eu fui ter o entendimento do que tinha acontecido depois, que aí eles vêm perguntar: "Mãezinha, você percebeu uma cor diferente na sua água, né, na bolsa?" Eu falei: "Sim, estava uma cor diferente". Aí foi quando eles falaram que ela tinha feito cocô. É, o Gente, eu mecônio. nunca tinha ouvido isso. Sim, é o mecônio, gente. É normal até o bebê fazer cocô na barriga e não são todos que vão ter algum prejuízo por conta disso, tá? Tem bebês que fizeram cocô na barriga há dias e estão vivendo ali no meio daquele ambiente e tá tudo bem. Tem bebês que isso aconteceu durante o trabalho de parto, e aí são os casos onde a gente precisa entender o que que estressou esse bebê, o que que aconteceu para que ele fizesse esse cocô ali intraparto, né, por algum motivo. Mas não são todos os casos que o cocô pode ser ruim, mas é o mecônio. E vendo ali, o líquido amniótico, ele é clarinho, né, tô tentando achar algo assim, clarinho, mas ele é branquinho, assim. Sim, Se você vê um líquido esverdeado, marrom, isso amarelado, mesmo. pode ir para o hospital para que seja feito um acompanhamento mais contínuo, mas você está aí para mostrar que mesmo assim pode ser parto normal. Muita gente usa Sim. mecônio como desculpa para operar, sabe, para ser mais rápido, e não precisa necessariamente. Não, foi normal também, mas foi uma experiência maravilhosa também, né, porque aí eu tive mais esse conhecimento, porque para mim tudo é mais conhecimento que eu estou adquirindo. Sim, Foi assustador? Foi, né, porque não sabia o que estava acontecendo, e aí tem os riscos também, né, que a sim. criança corre É ali. normal, né, É, mais mas aí deu segura e tudo tal. certo, ela voltou a respirar e já logo porque ela saiu roxinha, né. Uhum. Uhum. E aí ela voltou a respirar e depois de um tempo, lógico, teve que esperar um tempo, aí trouxeram ela e eu pude ver ela, Aí uma relaxou, teve bolinha. aquele É. período de emoção, né. Sim, e depois o parto normal você tem uma vida, assim, muito mais tranquila, né, bom, pelo menos as Do que minhas uma experiências foi Eu cesárea. assim. acompanho bastante, pensando na atividade física, né, Uhum. antes do parto, que algumas me avisam que vai, inclusive eu tô acompanhando uma agora, que vai engravidar ou que tá tentando, uma tentante, né, durante a gestação e pós-gestação. E gente, o parto normal é incrível, assim, Ah, é. sabe. Para No Sim, máximo recuperação. 15 dias, assim, sabe, É. por precaução mesmo, assim, mas, quando é cesárea, às vezes varia muito, assim, de 60 dias para fazer uma atividade, assim, mais elaborada, né, com mais intensidade e tudo mais, ainda tendo cuidado, porque depende muito de cada gestação, né, tem mulheres que sim. já têm um preparo físico anterior, mesmo com uma cesárea, É o consegue retomar fisiológico, né, muito gente. agora Fisiológico é sempre superior a uma cirurgia. sim, Eu falo, se sim. a gente tivesse você tem um problema no joelho, você tem a opção de fazer uma fisio ou operar. Quem operaria, sabe? Sendo que uma fisio resolveria. Por que que no parto normal a gente sempre pensa na cesárea, sabe? "Ai, vamos fazer cesárea porque vai resolver". É um processo fisiológico. A gente Sim, precisa, trabalhar mais a mente, sabe, se preparar mais psicologicamente, de forma informativa, sim. para viver essa experiência de forma melhor, mas é possível. Você tá aí, né, Li, de Sim, prova tô, que é gente, possível funciona. ter uma boa experiência de parto. É maravilhoso. Ô Lara, e aproveitando sobre isso, uma coisa que eu percebo que as mulheres tem umas que não levam muito a sério, né, não sei se você vai poder trazer um pouco sobre isso, sobre a resguarda, né, O resguardo ali resguardo pós-parto. Sim, gente, eu sempre falo para as mulheres após o parto sobre resguardo. Ali dentro da sala de parto mesmo, eu já converso com elas, porque é o seguinte: o resguardo ele não é só para o canal vaginal, ou só para os pontos, né. Muita mulher acha: "Ah, a hora que eu estiver me sentindo bem aqui embaixo, já tá tudo bem". Não é só em relação a fazer amor. tem O o porquê ali, né. resguardo, ele é em relação ao estado gravídico. Quando o útero cresce, o útero normal ele é do tamanho de um punho, o nosso nesse momento ele tá do tamanho de um punho. A mulher quando ela engravida, o útero fica daquele tamanhão, aquele barrigão é o útero grande. Quando ele cresce, ele empurra os órgãos também, então o estômago sobe, o pulmão vem para o lado, fica tudo apertadinho, a bexiga fica ali embaixo apertadinha, né. Então o útero cresceu e os órgãos também saíram todos do lugar. Depois que esse útero diminui de tamanho, todos esses órgãos eles precisam retornar e entender onde vai ser esse lugar novo deles. Então não é só o resguardo do canal vaginal por conta da passagem do bebê ou da cirurgia, é um resguardo de toda essa parte abdominal,
fechar a diástase, que acontece mesmo, que é a abertura dos músculos ali da frente, e os órgãos retornarem ao normal. Então, 40 dias pelo menos, sabe, mais sossegada. E aí tem médico que libera ali com 15, 20 dias pós-parto normal, uma caminhadinha leve, mas não precisa, sabe, voltar para o crossfit em 20 dias. Pode esperar um pouquinho É para isso. necessária essa pausa então, né, É Lara? necessário e até emocionalmente, né, gente, chegou uma criança, chegou um morador novo na sua casa, chegou um morador novo que demanda do seu seio o tempo todo, do seu corpo, priva o seu sono. Então é o momento de viver essa experiência, né, e depois a gente volta para o exercício físico, a se cuidar e toda essa parte no momento certo. Perfeito. Mais alguma pergunta aí, Não, Jéssica? acho que a Lara arrasou. Muito bom, viu, Lara? Obrigada aí, acho que foi bem completo mesmo, né? Trouxemos aí tudo que A gente precisava. conversou sobre muita coisa Foi aqui. muito bacana, Sim. sim, viu? Gostoso, Gente, né? obrigada. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Sei que você tá com a agenda aí lotada. E, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser mandar pra gente, ou então pra Lara mesmo, tá? O arroba dela é. Lara Delu com 2 L's, DELLU, ponto Doula. E para quem ainda não segue a gente vai deixar aqui na tela os nossos arroba e o arroba também do Pode Mais Saúde para vocês seguirem a gente, tá bom? Espero vocês aí no próximo episódio e tchau, tchau.